Olá, meus alunos, tudo bem? É o professor Robson Oliveira com mais uma aula para você. Nós estamos aí trabalhando o curso de Geografia do Paraná. Se você escutou um barulho tremendo, foi o João sentando, fica tranquilo, tá? Veja, não está acontecendo nada, o colégio não está caindo ainda, tá? Bom, pessoal, nós vamos aí dar seguimento aos nossos conteúdos. Você já deve estar vendo o quadro aí. Nosso tema de agora é a questão da economia paranaense, né? É importante a gente observar aí alguns pontos, né? A nossa ideia aqui não vamos esgotar todos os temas sobre economia, mas alguns pontos aí vale a pena a gente observar que podem aparecer na sua prova. Em primeiro lugar, fiz uma descrição geral, né, de como é que está dividida as principais atividades que nós temos aí, tanto o setor primário e secundário, principalmente aí, né, falando da questão da indústria. Então vocês estão vendo aqui esses pontos vermelhos, os verdes aqui a extração mineral e também a agropecuária. Lembrando aí que nós temos então, né, segundo o censo, né, 2017 do IBGE, né, o IBGE 2017, o Paraná então é considerado então celeiro do Brasil. Então, lembrando aí, é óbvio, pessoal, que nas cidades nós temos aí o desenvolvimento do setor terciário, o comércio e a prestação de serviços, que não foi colocado aqui nessa distribuição, distribuir as áreas, né, em si, mas você tem que levar em consideração que nessas áreas também está aí somado também a questão da prestação de serviço e do comércio, que é importante a gente colocar. Então, aproveitando essa ideia aí, né, vamos fazer aí uma ideia da PEA brasileira. Quem não sabe o que é a PEA brasileira, significa então a população economicamente ativa do Brasil, tá? Do Brasil não, perdão, falando do Paraná. Do Paraná aí, população economicamente ativa. Nós temos uma divisão quase igualitária entre o setor secundário e terciário, tá? Então, 81% mais ou menos, 81,6% da população está nesses dois setores. Então, a gente vai ter mais ou menos uma divisão próxima aí, acontecendo da seguinte forma: 41,6% no setor terciário, que é considerado então principalmente o comércio e a prestação de serviço, e 40% da PEA, né, paranaense no setor secundário, que é então a indústria. E aí então, o que sobra aqui, pessoal, aí em torno de 18%, 18,9%, né? Então, o setor primário. Agricultura, pecuária, extrativismo que vocês estão vendo aí, né? Alguns outros pontos que a gente pode colocar ainda aqui, né? A questão do PIB do Paraná. Então a gente pode citar aí o PIB paranaense, algo em torno aí de 402 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? E interessante isso, né? A gente sempre fala aí em termos da população paranaense, né? O que eu vou colocar aqui não chega a ser um absurdo, mas é óbvio que é um dado que ele serve como indicador, mas ele não mostra a realidade, né? Que é o PIB per capita. O PIB per capita é interessante a gente colocar aqui, né? Que ele é uma forma de indicador, mas ele não mostra a realidade. Você vai entender o que eu estou falando aí. Nós estamos falando aí de 35.975 reais per capita, né? Então, você vai perceber o seguinte, é óbvio que está fora da nossa realidade. Se a gente pensar aí, João está ganhando isso aí por mês, João? 35 mil reais aí por mês, então você percebe que não é muito bem assim, né? Então o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no nosso estado, né? O nosso PIB é relativamente bom, né? Nós estamos falando aí de um PIB interessante, porém, né, é importante a gente dizer aí que este PIB, depois a gente vai ver como é que é a divisão, né? A gente está falando aí de pelo menos algo em torno aí
de 1/3 desse PIB são é o agronegócio. Se a gente considerar só a questão da agricultura, fica menor, né? Mas a gente pensa a questão do agronegócio em si, aí estamos falando de 1/3 desse PIB no agronegócio, mas é óbvio que a gente tem muita gente muito rica e algumas pessoas com grandes dificuldades aí. Então a gente tem uma desigualdade também aqui no estado do Paraná. Apesar dessa desigualdade ser muito menor aqui na região sul, ela ainda existe, tá? Em termos de exportação, estou colocando geral aqui para nós, depois a gente vai para os específicos para nós, vou mudar de cor aqui só para diferenciar. Em termos de exportações, nós temos algumas que são interessantes para a gente colocar aqui, por exemplo, a soja. Não só a soja, mas os seus derivados, da soja também, a gente tem aí essa possibilidade. Então, estamos falando aí de uma arrecadação em dólar para nós hoje, né, de algo em torno de 6,9 bilhões. É interessantíssimo, aliás, é considerável, né? Então, a gente pensa aí na questão dos automóveis, montadoras de automóveis também, que é forte para nós. Vamos ter algo em torno aí de 3,5 bilhões de dólares. Perceba assim que a gente tem uma diversificação. Como o nosso estado aí tem muita produção de questão suína, bovina, também os frangos, as aves, né? A gente vai ter aí com carne, proteína animal, né? A carne aí batendo algo em torno de 2,6 bilhões de dólares aproximadamente. Aí tem, e citando mais um aí, a questão das regiões extratoras, né, e tudo mais, de madeira, algo em torno aí de 1,6 bilhões. Perceba aí, pessoal, que eu só estou citando alguns aí que a gente tem, né? E quanto nós lucramos com a questão da produção paranaense. A gente pode colocar aqui algumas divisões. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui na agropecuária. Lembrando aí, pessoal, quando a gente fala de agropecuária, a gente está falando algo em torno aí, né, de aproximadamente 1/3 do PIB brasileiro. A gente tem aí 305 estabelecimentos, 305.154 estabelecimentos rurais aí, né? Algo em torno de 14 milhões de hectares, né? 75% do território paranaense está dividido aí para agropecuária, tá? Então é importante a gente colocar esses dados. Estamos falando aí de uma área muito grande, mas obviamente também de uma importância no PIB gigantesco, né? Essa agropecuária, então, a gente pode destacar aqui, por exemplo, a soja, que eu já coloquei ali, o milho, né, como cultura, em alguns pontos, culturas de inverno, né? A gente pode colocar aqui o trigo, menos, né? O trigo acaba não sendo tão forte aqui para nós, né? O frango e seus derivados, o feijão e ovos também, né? Aí derivados aí do frango, na ideia do frango também. Então perceba assim, são os pontos, né? Talvez as áreas que nós mais tenhamos aí uma renda ou um maior lucro, né, na agricultura paranaense. Não quer dizer que nós não tenhamos outro, pessoal, nós temos outros tipos de produtos agrícolas que são muito valorizados aí, mas esses aí aparecem com grande quantidade, né? Temos aí alguns que plantam aveia, sorgo, temos os pomares, temos o cinturão da laranja no noroeste paranaense, que vale a pena a gente colocar também. Agora sim, na questão da mineração, vocês vão perceber que a mineração ela fica mais restrita do segundo planalto para o primeiro planalto, né? A gente tem menos aí no terceiro planalto de mineração, mas nós vamos ter aí, por exemplo, a extração do xisto, né? O óleo de xisto, o talco, principalmente no primeiro planalto. O talco, né, do primeiro planalto. Nós vamos ter ainda aqui também, né, calcário, região de Curitiba, principalmente, do primeiro planalto também.
alumínio, né? Alumínio não, né? O caulim. Escrevi errado aqui, né? Caulim tem O primeiro. Já teve na prova da UEM, né? O caulim, granito. Mas na questão ornamental, né? A gente vai ter bastante, né? Ainda uma pequena quantidade do ouro, cobre, né, que não é muito comum para o estado paranaense, mas nós temos, é importante citar, principalmente porque o vestibular adora, né, colocar coisas que são muito raras, né? Pode colocar aqui também a dolomita. Então, são essas possibilidades que a gente vai encontrar e, obviamente, né, não dá para deixar de citar o setor industrial, que nós vamos ter aí a questão dos automóveis, ali na região metropolitana de Curitiba a gente vai ter, nós vamos ter em Araucária o refino de petróleo, em Araucária, né? Materiais também a gente vai ter aqui, né, calçados e vestuários, dá para colocar como indústria muito forte. Principalmente aqui no norte do Paraná. Então você percebe aí que a gente tem uma boa diversificação que a gente pode considerar aqui, tá? Bom, alguns pontos aqui que eu acho que vale a pena só citar para você, né? Então quem está fazendo o curso sabe que a gente está dividindo aí o território, mas a caracterização do território, mas tem algumas informações, pessoal, que eu preciso colocar para você, apesar de elas serem um pouco mais apenas descritivas, né? Então, por exemplo, nós temos aí, em termos de área de lavouras, né? Então, só para a gente citar algumas informações para você aí, a questão das lavouras. No estado a gente tem aí algo em torno de 42,7%, né? Então, aqui dentro a gente vai ter uma divisão aí de 1,4% nas permanentes, mais ligadas ao cinturão da laranja, e a gente vai ter o resto, né, 41,3% as lavouras temporárias, que é mais importante para nós aí. A pastagem, dentro da nossa área aí, é algo em torno de 27,7%, né, 27,3%, né, sendo aí que a gente tem tanto as 5,7%, que são a menor aí, que são naturais, e a gente vai ter aí a 21,6% aí criadas, né? Então foram derrubadas e criadas pelo ser humano. Então, vamos colocar aqui humanizadas. Então, alguns pontos aí, né? Hoje em dia ainda a gente tem, em termos de mata nativa, né, 26,7%, isso é interessante para nós, né? Só que aí o que acontece, pessoal? Já há um grande desmatamento. Se a gente contar aí a questão das matas paranaenses, já foi muito maior do que isso. Só que a gente ainda consegue manter, né? Dessas 26 que tem aí, 20,2 são naturais, né? E apenas 6,4 são plantadas. Ok? Bom, alguns pontos aí que vale a pena a gente colocar, né? Coloquei aqui algumas informaçõezinhas que são mais gerais ali, eu acho que o João vai dar um zoom para você observar ali, né? Então, temos lavoura, pastagem, mata, né? São alguns números que podem aparecer para nós aí em termos de uso, tá? Então, assim, lavoura temporária, o que a gente vai ter? Milho, soja, trigo, né? Então, a gente pensar aí 14 milhões de toneladas de milho, mais ou menos, 15 milhões de soja, né? De tonelada, e algo em torno aí de 2,7 milhões de toneladas do trigo. O trigo é bem mais efêmero, né? E aí que a gente tem de lavouras permanentes, a gente vai ter primeiro a laranja, como eu falei para vocês, e o café
café aparecendo como grande, né, grandes produtores. É óbvio que no nosso estado nós já tivemos o café em grande quantidade, mas hoje é muito menor. Como eu já citei para vocês também alguns pontos aí sobre a lavoura, acho que vale a pena a gente colocar alguns números que podem aparecer. Então, por exemplo, o milho, hoje nós somos o primeiro colocado em produção, né, batendo inclusive o Mato Grosso. Porém, a gente perde na soja para o Mato Grosso, né? Então, o trigo nós somos o primeiro colocado, o frango nós somos o segundo colocado, feijão nós somos o primeiro colocado e ovos nós somos o segundo colocado, né? Então, é interessante a gente perceber, né, que o Paraná sempre está oscilando nesse primeiro, segundo condições aí, né? Então, em geral, nós temos essa possibilidade de entendimento da economia paranaense, né? Como eu já citei para vocês, é em torno de 18,9% da mão de obra disponível está no setor agropecuário, né, da PEA brasileira aí, né? E em geral, assim, essa mão de obra, ela acontece aí de uma forma meio diversificada, mas principalmente nessa região centro-sul, né, vai acabar aglutinando mais mão de obra, onde você tem aí uma agricultura mais extensiva, né? Então, quando você tem uma agricultura mais intensiva, há uma diminuição da necessidade de mão de obra no nosso estado. Mas, em geral, pessoal, a gente percebe assim, que é uma aula rápida para você perceber a nossa organização aqui, né? E aí, assim, fechar essa ideia de setores da economia, ela vai somar aqui com a questão da urbanização do estado do Paraná, que vai ser a continuação dessa aula aqui, né? Só pedir para o João dar uma parada ali, para eu poder dar uma apagada no quadro aqui e a gente continuar, tá? Tá aí, né? Tudo apagado para a gente continuar na sequência. A gente quis aproveitar essa aula porque eram temas mais curtos aí, mas nós vamos continuar nessa pegada e tentar entender algumas últimas características da questão do Paraná. Então, falando para nós aí, né? Continuando a sequência, só que a gente muda o tema e coloca então a ideia da urbanização. Ó, veio diminuindo o tamanho aqui, ficou feio, né? Olha só, veio diminuindo, estamos descendo a ladeira aqui, né? Então, vamos dar uma melhorada para não ficar tão estranho. Tá ruim, mas tá bom, né? Então vejam, né, a ideia da urbanização é interessante para nós, por quê? Né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que significa, né? A gente quando se fala de urbanização, a gente pensa em cidade, que tem lógica a ver, mas tem que lembrar o seguinte, que urbanização significa a questão do crescimento populacional, né? Então a gente fala aí, desculpe, quando a gente fala de urbanização, nós estamos falando do aumento da população no espaço rural, né? Então, no espaço rural, não, perdão, no espaço urbano, né? Então, em geral, se a gente pensar aí num conceito, a gente poderia dizer o seguinte, que urbanização é quando a população no espaço urbano cresce num ritmo maior do que a população do espaço rural. Então, isso é urbanização. Obviamente ligado à questão urbanística, né? Do aumento também dos estabelecimentos e tudo mais. Mas nunca pode esquecer a questão conceitual aí. Só para vocês terem uma ideia em termos de números, né? Quando a gente pensa aí no início da contagem, na formação do IBGE, em 1940, né, quando a gente começa a aceleração da nossa urbanização, o número de municípios no Brasil, né, nós estamos falando aí em torno de 50 municípios mais ou menos. Então, vamos lembrar o seguinte, né? No caso brasileiro, né, nós estamos falando aí, quando a gente fala de situação brasileira, né, município significa, então, que nós temos uma condição quantitativa, né, a sede do poder, né, prefeito, a Câmara de Vereadores aí, né? Quando a gente fala na questão da ONU, né, forma mundial, não estamos falando aí de adensamentos populacionais com mais de 20 mil habitantes. Então, tem essa questão aí de quantitativa e qualitativa, ok? Se a gente pegar 2019,
censo de 2019, as coisas mudaram muito, né? Tá, pra você ter uma ideia aqui, a gente tinha 24% da população brasileira no espaço urbano. Né? Então, vejam, de toda a população que vivia no estado do Paraná, apenas 24% estava no espaço urbano. Quando a gente olha hoje, né, nós temos em torno de 399 municípios. E aí nós estamos falando de algo em torno de 85% da população paranaense no espaço urbano. Né? Então a gente tem aí, principalmente, né, entre 1940 e 1919, aí um salto gigantesco, que vai acontecer, pessoal, principalmente ali a partir da década de 1960, que nós vamos ter a chamada aceleração da urbanização. Né? Então, aceleração da urbanização. Por quê? Né? Então nós temos alguns pontos que poderíamos observar, mas acho interessante a gente começar pensando aí na ideia da Revolução Verde. Então quem não lembra, né? A Revolução Verde, ela foi ali financiada pela família Rockefeller, era uma questão mundial, né? De você colocar mais tecnologia, mais insumos na agricultura. Tinha-se a desculpa de aumentar a produção agrícola e diminuir a fome no mundo. Sabemos que não é nada disso, porque não diminui a fome no mundo. Por quê? Porque nunca foi problema de quantidade, e sim da como se distribui os alimentos no mundo. Então, obviamente, gerou muito mais dependência, muito mais endividamento e concentração de terras, a Revolução Verde, mas ela aconteceu. Né? À medida que você tem muito mais maquinário, a indústria fornecendo muito mais insumos agrícolas, pessoal, nós vamos ter aqui, né, a tal da mecanização da agricultura. E aí, então, por conta disso, você vai criar no campo uma área de repulsa. Por que uma área de repulsa? Porque a mecanização, ela vai gerar, em primeiro lugar, né, o desemprego, que é um fator de repulsa, então um fator de repulsão que expulsa as massas populacionais do campo, né? E também, né, aqueles que eram donos, proprietários da sua terra, não vão conseguir competir com os grandes proprietários, porque eles não têm dinheiro para investir pesadamente, né, nesses insumos. E por conta disso, eles vão acabar vendendo a sua propriedade ou arrendando a sua propriedade e indo morar na cidade. Então nós temos, além do desemprego, nós temos também a concentração de terras. E aí, não quer dizer que tudo foi ruim, mas é importante a gente colocar esses pontos, né, que nos ajudam a entender um pouquinho, tá? Então, o primeiro ponto é que é a Revolução Verde. Além disso, né, além dessa Revolução Verde, nós temos aí, né, o fato que nós tivemos a crise do café. Então a crise do café também ajudou muito, né? Então nós tivemos ali a desvalorização do café, então a retomada, aliás, a mudança, né? Então você para de investir no setor agropecuário, começa a investir no urbano industrial, então essa mudança, o fim do convênio de Taubaté, né? Então tudo isso ajudou muito na questão da crise do café, que a gente vai ter aqui a implantação das multiculturas. Não dá para não deixar de falar, né? Não tem como não falar das geadas também, né? Que acabaram influenciando muito, né? Ou pelo menos ali desgastando muito a forma com que a população via o plantio, né? A agricultura do café aqui. Por conta disso, você passa a não ter mais tanta lavoura permanente, né? E isso vai influenciar, obviamente, porque outros tipos de lavoura acabam não tendo tanta necessidade de mão de obra. Então, aquelas que são, né, o trigo, o milho, a soja, aí você tem muito mais mecanização para isso. Ok? Bom, a partir da década de 1970, nós temos algumas questões aí que a gente pode citar que vale a pena, né? Então, a Lei Complementar número 14 passa a ser interessante para a gente pensar aí, ó, LC número 14, né? Se quiser aí também, ela é de 8 de junho de 1973, tá? Ela vai assim nos ajudar a entender um pouco, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas ela fala sobre as regiões metropolitanas.
aqui embaixo mesmo. Então, a criação dessas regiões metropolitanas acabam, né, viabilizando um crescimento urbano, né? Então essas áreas que passam a ter ali uma inserção, investimentos e tudo mais, né? Então, se a gente pensar aí em termo por que elas foram criadas, basicamente a gente tem ali, né, a ideia de viabilizar a gestão, a organização das cidades, o planejamento, né, ver ali algumas questões ali que são de investimentos comuns, né, então necessidades de investimentos comuns que a gente vai ter. Então, dentro dessa ideia aqui, pessoal, em 1973, já mesmo no ano da criação, nós vamos ter a criação da região metropolitana de Curitiba, né, junto ali, né, com a chamada cidade industrial de Curitiba também, né, que vai formar ali, a gente tem duas zonas aqui, né, então esses dois aqui vão formar duas zonas aí, que são ali o oeste e também a zona sul, tá? Então, essas duas regiões aí acabam sendo muito, mas muito fortes na questão da aglutinação de mão de obra. Então a gente vai ter, por exemplo, dentro da região metropolitana de Curitiba, a gente vai ter ali, né, refinaria de Araucária, né, a gente chama de refinaria Parigot de Souza, então tem aqui Parigot de Souza, a gente vai ter algumas áreas de atração, né, montadoras de peça aqui na cidade industrial, então a gente vai ter aqui as montadoras. E isso vai acabar, então, desenvolvendo uma série de possibilidades ali, tá? Importante a gente falar, né, que desde a época da colonização brasileira, né, o Paraná ele já era assim, uma região que ele estava aqui, né, na questão de organização, mas ele acabava não tendo muito interesse. Por quê? Porque a gente não era nenhuma província, né? O Paraná só é elevado à condição de província em 1853. Né? A gente, apesar de já ter pessoas aqui, já ter ali uma certa movimentação, mas por sermos província de São Paulo, né, até 1853, acabavam não tendo tantos investimentos assim. Tá? Acabei não colocando ali, né, acho que algumas questões ali dos brasiguaios, né, a gente tem muito paranaense que acabou também migrando para o Paraguai, né, deixando as suas propriedades, a gente acabou não colocando, mas a gente tem bastante ali. Muitas famílias acabaram mudando e tem terras no Paraguai, né? Até inclusive tem um aluno nosso aqui, né, que tem terras no Paraguai, não vou citar o nome, obviamente, mas que tem tem esse conhecimento aí, tá? Bom, colocar para cá, né? Década de 80. Se caso não viu, que quase espirrei aqui, né? Mas como está só o João e eu na sala aqui, né? A gente tem questões de isolamento, né? Estou tentando não espirrar, viu, João? Em respeito a você, tá? Então, assim, na década de 80, pessoal, nós vamos ter uma forte migração paulista. Mais uma, né? Porque a gente teve também na época ali da colonização, na questão das propriedades rurais, nós vamos ter uma nova migração. Por que isso, né? A gente está falando aí de criação de novos centros urbanos, principalmente em Maringá e Londrina. O pessoal pergunta muito por que o povo de Maringá, de Londrina, torce tanto no futebol para times paulistas. Por quê? Porque, na verdade, quando nós tivemos ali a questão da macrocefalia urbana de São Paulo, aquele momento que os problemas urbanos estavam muito evidentes, nós tivemos uma grande quantidade de paulistas saindo, né, do estado de São Paulo, principalmente da cidade de São Paulo, né, os paulistanos, e vindo morar então em Maringá e Londrina. E isso acabou então a chamada descentralização ou a criação dos novos centros urbanos aqui, né? E
por conta disso aí nós temos um aumento muito, mas muito grande aí na questão da população aqui, tá? Se a gente pensar em termos de cidade com maior população, a gente vai obviamente perceber que por conta disso Maringá e Londrina estão no circuito das cidades com maior população e grande parte descendência paulista por conta disso. Pega eu aqui, João? Será? Pega eu aqui, desse lado? Tranquilo? Então vamos pensar aí em termos de maior população hoje. A gente vai ter uma listagem muito tranquila, né? Primeiro, logicamente, Curitiba, né? Curitiba aí está de longe em primeiro lugar, mas você percebe o seguinte, que a segunda, vamos fazer por ordem, a segunda já é Londrina. Que é o interior, aí, o norte, né? Se a gente pensar em terceira, Maringá. Então, das grandes populações que nós temos no estado do Paraná, duas delas diretamente ligadas a essa migração da década de 80. A gente pegar ali a continuação, a gente vai ter em quarto o Moarama. Em quinto, Apucarana.